Graça e paz, nono dia de leitura. Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas suas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. Pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa assembleia, e também no 7º dia terão santa assembleia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as habitações comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem estes animais, para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava ao seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem ao Senhor. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupa. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais, e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo 13. O Senhor disse a Moisés: Consagre-me todo primogênito todo o primeiro que sair do ventre da sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: Isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra,
Vocês deverão separar para o Senhor todo primeiro filho homem que nascer e todo primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro, e se não resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Se, no futuro, o seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar. Vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: então estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que servamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles.
Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se em terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai o espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre.
porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés fez o povo de Israel partir do mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmares, e acamparam junto das águas. Êxodo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e o recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, colheram o alimento
em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso e repouso o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-os diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado Moisés, assim Arão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Êxodo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de vocês, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas ao fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas na face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: Fui peregrino em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer,
pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro, Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E indignado pelo bem-estar um do outro, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro. E eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles os ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para sua terra. Êxodo 19. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado.
Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista do povo, de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com sua mulher. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. O Senhor respondeu. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Êxodo 20. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha medo. Não. Da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem.
O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei: Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Amém.